Olá, pessoal. Hoje é um dia muito especial. A gente está no programa de mentoria, no 30º ciclo do programa de mentoria. É um programa muito especial, onde mentores e mentorandos desenvolvem um trabalho, apoiados pelo PMI. E hoje eu estou aqui com o meu mentorando Tobias e com o especialista Jonathan Fernandes. O Jonathan, ele é especialista em responsabilidade social, em compliance e também em comunicação corporativa. Bom, a gente trouxe o Jonathan aqui porque ele tem uma larga experiência e a gente vai falar especialmente sobre a SA 8000, né, que é o trabalho que a gente está desenvolvendo no âmbito do 30º ciclo, e a gente vai conduzir uma entrevista com o Jonathan, aproveitando toda a expertise dele, e a gente está feliz também de compartilhar esse material com vocês. Então, passo a palavra para o Tobias para a gente começar a nossa entrevista. Então, primeiramente, agradecer aí ao tempo do Jonathan e você também, Jamile, por proporcionar essa aprendizagem, né? Isso daí acaba enriquecendo bastante aqui o nosso trabalho. E são esses momentos que a gente consegue fazer assim, um networking, ter uma comunicação e também ter um ganho de experiência, até indireta, né? Boa para poder contribuir para a nossa carreira aqui dentro do programa de mentoria. Então, assim, é uma oportunidade única, tá? Então, eu já vou passar para as perguntas, tá bom, Jonathan? No total vão ser 20 perguntas e aí é aberto, tá? Eu vou fazer a pergunta e você pode ir respondendo em seguida. São 6 blocos no total. Esse primeiro bloco é um bloco sobre visão geral da norma SA 8000. E minha primeira pergunta para você é: como você definiria a norma SA 8000 e qual é o seu principal objetivo? Olá, Tobias, olá, Jamile, todos que estão aqui ligados, né, nesse programa. Eu primeiro dizer que estou muito feliz pelo convite, porque realmente é uma oportunidade de a gente falar de assuntos que o tempo todo a gente está discutindo aí no mercado, né? Mas, sobretudo, um assunto como responsabilidade social, a gente fala de pessoas. Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de responsabilidade social no convívio, né, no bem-estar. E a SA 8000, né, a definição, a SA 8000 ela é uma norma internacional, né, a grosso modo, ela não é uma ISO, né, mas ela é uma norma certificadora. Tem como acreditadora a SAI, ela surgiu na década de 90, a partir daquele caso, né, da Nike, que a gente conhece, que o mundo todo conhece, que teve situações de caso de trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, enfim. Então, a Nike... E aí a gente está falando de cadeia de fornecedores, por exemplo, né? Então, o objetivo da SA 8000 é realmente ser uma norma certificadora para que as empresas, principalmente, né, não só, mas a maioria das empresas certificadas são privadas, mas também tem prefeituras, câmaras municipais que são certificadas, é importante dizer isso. Mas imagina, né, uma empresa aqui no Brasil, ela é certificada pela SA 8000. Se ela vai atuar em um país onde essa lei trabalhista ela não é tão rígida como no Brasil, ela tem que seguir a SA 8000. Então, a SA 8000 traz requisitos de direitos humanos com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas cartas da OIT, e aí são requisitos que vão trazer o bem-estar para o trabalhador. Primeiramente é isso, né? Qual é o bem-estar do trabalhador e as partes interessadas. A gente tem casos aqui, vários casos no Brasil, por exemplo, de empresas que foram acionadas pelo Ministério Público, foram denunciadas por questões análogas à escravidão, mas não porque a empresa estava praticando, mas sim a sua cadeia de fornecedores. E aí não tinha uma fiscalização para isso, né? Então, a SA 8000, inclusive, no sistema de gestão, né, é montado e todo um sistema de gestão. Em todo o sistema de gestão, nesse sistema existe ali procedimentos de monitoramento com também a cadeia de fornecedores. Então, em tese, é uma norma internacional, né, de responsabilidade social, que vai focar primeiramente no seu público interno, né? A ICA 8000 está passando por uma revisão
eu acho que já foi publicada uma prévia, mas que está trazendo um pouco da questão do compliance, também da questão ambiental, né? Está trazendo na sua revisão agora 2025, e ela só passou por 2 revisões até hoje, se não me falha a memória, 2008 e 2014. Então, a ICA 8000 ela traz isso, são requisitos de direitos humanos, focando no seu público interno. Óbvio, né? Se a gente vai para um país, sei lá, como a Angola, vamos exemplificar aqui, que as leis trabalhistas são rígidas e a empresa ela é certificada numa norma internacional, ela tem que seguir. Tanto que a norma vai dizer o seguinte: o que for melhor, o benefício maior para o público interno, para o profissional, se for, por exemplo, a lei do país, a gente vai seguir a lei do país. Se ela for melhor naquele item, por exemplo, ela fala que criança é a partir de 15 anos. O nosso ECA fala de 12. Então, a gente considera 12, a gente não considera 15, né? Então, a gente tem a lei da aprendizagem, enfim. Mas o objetivo realmente da ICA 8000 é fazer com que a responsabilidade social aconteça. E é importante dizer, né, que responsabilidade social faz quem quer fazer. É diferente, né, Jamile Tobias, de condicionante, do IBAMA, de um órgão ambiental. Não, tem que fazer uma condição. Estou dando uma condição para que a licença seja liberada. Responsabilidade social, não. Responsabilidade social é uma decisão. Eu sempre falo que responsabilidade social é para os fortes, né? Então, em tese, é isso. Muito interessante, Tobias. Deixa eu fazer uma reflexão enquanto você se prepara para a próxima pergunta, que o Jonathan falou, né? É muito interessante no contexto do ESG, né, pensando em ambiental, social e governança, esse tem um eixo muito forte com o social, né, Jonathan? Exato. Então, é interessante ver essa revisão para ver o que vai trazer, mas eu acho que fazendo um paralelo já, Tobias, com esse nosso universo da gestão de projetos, quando o Jonathan destaca o sistema de gestão, eu acho que aí tem um paralelo, porque em última análise, Jonathan, a gente está tentando pensar como seria uma aplicação projetizada da SA 8000 numa empresa. Né? Então, quando você fala em sistema de gestão, eu já vejo aí uma possibilidade muito forte de conexão com o universo do PMI. Né, exato. E, na verdade, existe uma regra, né? Como toda certificação, primeiro tem a análise da empresa, né? Primeiro tem o levantamento, a gente precisa, tem uma matriz lá que é feita para em que nível de maturidade a empresa se encontra naquele momento. Então, para ser realmente certificado, precisa de um sistema de gestão. Tanto que a norma, eu estou abrindo a norma aqui, só para não esquecer nenhum requisito, mas a norma tem 9 requisitos. Trabalho infantil, né, que precisa ter, por exemplo, uma política de reparação do trabalho infantil, assinada e apoiada pela alta administração. O segundo é o trabalho análogo à escravidão. Precisa ter uma política de direitos humanos, de responsabilidade social, divulgada para toda a força de trabalho. Porque, na verdade, a gente sabe, né, gente? Responsabilidade social, se a gente falar de responsabilidade social, é criar cultura. É igual a questão ambiental, né? A gente precisa criar cultura. Jogar o lixinho ali da coleta seletiva no cestinho certo, isso é cultura. E criar cultura requer tempo. Não adianta colocar o selo verde no site e não ter cultura prática disso, né? E aí o terceiro requisito é saúde e segurança, ou seja, o trabalhador ele tem que ter, não é com base na 45001, tá, gente? Porque a 45 ela vem trazer, é uma ISO, e ela vem trazer questões técnicas. Mas, por exemplo, água potável, né, tem banheiro, tem saneamento, tem a alimentação é feita de forma correta, na temperatura correta, o bem-estar do trabalhador, se é uma obra de construção civil, por exemplo, se tem uma área de vivência, se cumpre o horário de trabalho, por exemplo. O quarto requisito, liberdade de associação de classe, né, sindicato. Ele tem que ser livre, o sindicato tem que ter liberdade para entrar nas dependências da empresa. Né? O quinto, que é o boom para a gente, discriminação.
A empresa tem ferramentas, aí entra um pouco do compliance também, né? Tem um canal de ética, tem uma cultura tem levantamento de risco, o sistema de gestão vai dizer isso. Também tem que ter um levantamento de risco social, né? A empresa oferece canais para que possa haver, por exemplo, denúncias, tem acompanhamento profissional agora com a NR1, né? A questão do bem-estar do profissional no meio de trabalho. E aí a prática disciplinares é o sexto, o sétimo é horário de trabalho, hora extra é um grande problema para as empresas que querem certificar, porque às vezes não tem aquele descanso, né? Aquele intervalo de descanso. A remuneração, se realmente tem a ICA 8000, ela traz um cálculo, que eu não vou aprofundar aqui, mas com base na cesta básica local, ou seja, no Rio de Janeiro, imagina, né? Então, pelo IESA lá, pelo DIESE, a cesta básica, sei lá, é R$ 600, estou dando um chute aqui. Mas quais são os benefícios? Os benefícios é plano de saúde, alimentação, vale refeição, vale alimentação. Tá, mas isso é suficiente para ele viver? Então, é feito um cálculo. Não basta ganhar um salário mínimo. Se o auditor chega na empresa, já pergunta o cálculo e não atinge, nem certifica, nem continua a auditoria. Então, tem que ter um salário que atenda às necessidades locais, e aí o sistema de gestão, que vai trazer comunicação, treinamento, tem que treinar toda a força de trabalho, tem procedimentos, políticas, fornecedores, gestão de fornecedores, monitoramento, tem que formar uma equipe de desempenho social que vai discutir os riscos atrelados. Então, é bem pesadinho, mas a empresa que hoje tem a ICA 8000, ela alavanca-se no mercado consideravelmente. Legal, bem complexo, né? Bem complexo. Vamos lá, Tobias, nossa próxima pergunta para o Jonathan. E o legal disso tudo é que ela acaba sendo algo muito abrangente, na minha opinião, tá? A primeira vez que eu li essa norma, então, assim, pega temas realmente muito complexos e tenta colocar isso tudo quase que em um conjunto só, né? E aí, que é a norma. E aí, a minha próxima pergunta seria: quais são os principais desafios para poder a gente implementar essa norma? Eu acho que o primeiro passo, aí eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Eu acho que o primeiro passo é realmente ter o apoio da alta administração, ou seja, o corpo gerencial, o CEO, né? A parte o conselho, né? Os presidentes, as presidentes das empresas entenderem a necessidade. E aí, quando eu falo de compreender esse contexto, são dois lados. Primeiro é o social, você olhar as pessoas e você perceber que isso pode pesar na sua cultura corporativa, porque isso vai impactar, criar cultura impacta. E isso, como minha formação primeira é jornalismo, né, como jornalista eu digo, isso vai também impactar positivamente na imagem da empresa, né? De você fazer um trabalho com a comunidade bacana, independente de condicionante de órgão ambiental. Não preciso ter uma condicionante aqui para fazer. A gente fez vários trabalhos nas empresas que eu passei, fantásticos, assim, a gente impactou a vida de pessoas. Em lugares que eu olhava, assim, um curso profissionalizante, sei lá, auxiliar administrativo, que talvez para a empresa não custe muito, mas eles faziam formatura, ficavam emocionados, porque uma realidade que não tinha o acesso realmente ao conteúdo, e a empresa, com o poder que tem, pode levar o benefício para a comunidade. E, por outro lado, uma questão mais institucionalizada, vamos falar aqui política, né? Não estou falando de politicagem, não, mas estou falando o seguinte: se você vai para uma licitação, por exemplo, isso pesa de forma gerencial, e você é certificado numa norma internacional de responsabilidade social, isso vai pesar para o cliente final. Né? Se você é certificado na 45, na 19, sei lá, na 14,
e você é certificado na 37001, isso pesa, né? A gente, às vezes, recebia no processo de licitação, eu trabalhei em empresa de engenharia, um formulário enorme para a gente responder. Tem política de trabalho infantil? Sim, prove. Tem política de direitos humanos? Sim, prove. Né? Tem canal de... Agora, você é certificado, você dá o certificado e pronto. Né? Então, ou seja, de um lado, a gente tem o desafio de fazer com que a gestão entenda a necessidade de responsabilidade social da empresa. Por que eu digo isso? Porque a responsabilidade social não é uma obrigação do segundo setor. Quem tem que dar suporte social é o primeiro setor. Não é? Eu não digo nem terceiro, é o primeiro, né? É o governo, é o Estado. Mas a gente sabe que quando a gente fala de humanidade, de direitos humanos, eu sempre falo em todas as empresas que eu passo, o problema social não é de dentro da empresa para fora, de fora para dentro. Mas o importante é a empresa ter uma política prática, uma cultura de social, uma cultura tanto de segurança. Eu vou dar um exemplo para vocês que a gente fez lá numa das empresas, a gente adotou atendimento de responsabilidade social. Olha que legal. O cara não estava bem na área, vamos procurar a galera de responsabilidade social. Veja, às vezes a gente encontrou muitas pessoas com problemas de suicídio, né, pensando em suicídio, de depressão. Será que a responsabilidade social também não está atrelada à segurança? Porque se um cara que está lá na área, ele é montador de andaime, ele está em depressão, está com um filho no hospital, está acontecendo alguma coisa, ele está vulnerável, ele pode sofrer um acidente e colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, veja como a norma SA 8000 ela é inteligente, ela traz essa questão da saúde e segurança também. Né? Então, aí quando a liderança começou a entender isso, não, vamos intensificar. Aí a gente começou, gente, a gente tinha coisa que a gente tinha que encaminhar para o setor ambulatório para pegar encaminhamento para o psicólogo, para psiquiatra. E é pesado, e a gente lidar com pessoas. Então, acho que o maior desafio, Tobias, respondendo a sua pergunta, eu acho que é aculturar a estratégia para que passe de forma madura, né, ali no tático e no operacional. Porque não adianta a gente ir lá no operacional, na frente de trabalho, e falar de responsabilidade social, se o presidente, se a alta administração, se a CEO da empresa não tem essa abertura, não tem esse diálogo. Eu tava lendo um livro, depois eu posto aqui nos comentários um título bonitinho, me veio uma frase do livro, que é lá do capitalismo ainda de shareholder, né? Hoje em dia a gente vive o stakeholder, né? Uhum. E aí, enquanto o Tobias se prepara para a próxima pergunta, eu vou trazer essa frase do livro, que tem o que você falou, Jonathan, ele dizia assim, o negócio do negócio é um negócio. Assim, hoje em dia não é mais assim, né? Já se pensou lá atrás que era isso, o negócio do negócio é um negócio e pronto, e ainda que a gente tenha que desmatar, ainda que a gente tenha que matar pessoas, né? Matar populações, né? Ainda que a gente tenha que deslocar, não importa, porque o negócio do negócio é um negócio. Hoje em dia, isso não é mais assim, ou pelo menos não é tão mais aceitável que seja assim, porque até em função das redes sociais, há todo um posicionamento social, e quando a empresa tenta, na marra, fazer, há uma resistência. E aí foi o que você falou, né, Jonathan? Ainda que não seja obrigatório como condicionante, é uma questão reputacional e de licença social. Né? Então, hoje em dia, as pessoas já não aceitam mais o negócio ser o negócio do negócio. As pessoas têm que ser levadas em consideração. Né? É igual, por exemplo, a questão do assédio, né? Se a gente parar, gente, já não é aceitável mais. Não é aceitável. O assédio, a gente vê uma norma como a 37.001, que a gente não vai aprofundar aqui, de anti-suborno, e a 37.305 de compliance, não é aceitável mais. Não dá mais para a gente, tipo, aquela frase, antigamente a gente ouvia, eu tenho que engolir sapo. Não, você não tem que engolir sapo. Não dá mais para normalizar. E é até engraçado que hoje a gente reflete sobre
falas que fazíamos no passado, ou atitudes que tínhamos no passado. Perfeito. E hoje a gente vê assim, caramba, como é que eu fui capaz de falar isso, ou como é que eu fui capaz de aceitar que falassem isso comigo e eu normalizei, né? Que bom que hoje está se fazendo essa chacoalhada geral e muitas coisas que antes eram normalizadas hoje são questionadas, né? Isso é muito bom. Tobias, vamos lá, a próxima pergunta, que se deixar aqui, o Jonathan, a gente fica a noite toda. Uma coisa puxa a outra e... A troca tá rica a nossa conversa aqui, tô gostando. Jonathan, para poder fechar aqui a visão geral, né, da SA 8000, eu particularmente tinha essa dúvida, tá, quando eu não conhecia a norma. Depois que eu entrei nesse projeto aí com a Jamile, eu passei a entender um pouco melhor, mas agora, com o que você já trouxe aqui nessa entrevista, tá de uma clareza solar para mim, a resposta a essa pergunta, mas eu prefiro fazer para poder a gente fechar esse bloco, esse ciclo. Na sua opinião, por que diferentes setores, diferentes empresas deveriam se preocupar com normas de responsabilidade social como a SA 8000? É porque eu acho que isso porque certificar, na verdade, Tobias, Jamile, todos aqui, certificar não é fácil da SA 8000. Você realmente precisa ter um sistema de gestão, né? O que mais me incomoda no mercado, sendo muito sincero, é quando a gente vê, você pode abrir uma empresa aí, eu faço um convite para vocês, abre uma empresa, vai ter aquele menuzinho ali de responsabilidade social. Vai ter. Raras são as empresas que não têm. Mas se a gente pegar realmente, tem um sistema de gestão, tem uma equipe estruturada, multidisciplinar, com assistente social, com psicólogo, com comunicadores, com pessoas socioambientais. Então, eu acho que a empresa, antes de pensar em formar uma equipe e tudo mais, tem que maturar a sua política interna. É isso realmente que eu quero? Eu quero ter um selo, uma coisa que me incomodava muito, eu não faço isso, mas às vezes um gestor chegava ali, eu preciso evidenciar aqui no relatório, nos relatórios, né, Jamile, lá de ambientais da vida, preciso evidenciar que tem que fazer um cartaz aí da campanha X e colocar no mural. Eu não faço, meu amigo. Você quer fazer uma campanha? A gente vai fazer uma campanha, vamos fazer diálogo com os profissionais, vamos pensar na melhor maneira metodológica de criar uma campanha, e vamos fazer, né? Sim, vamos colocar no mural, mas campanha não é cartaz colado em mural, né? Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, tem um tripé na comunicação que eu sempre defendo, né? Onde, quem e como. O onde, o quem, começando pelo público, é o público. Qual é o público que eu atinjo? A sua empresa, onde que ela está? Qual é a região, o onde, né? Quem são essas pessoas? Então, e aí, como fazer isso? A gente, numa empresa que eu trabalhei no Sul, a gente tinha um projeto chamado de Teatro para Criança em Cena Tchê, né? Ou seja, eu utilizo de um trocadilho ali, as pessoas começam, o que é isso, né? Então, mas tem uma campanha, tem um projeto, tem uma estrutura. Eu acho que as empresas deveriam se preocupar com a responsabilidade social, porque, querendo ou não, elas impactam a vida da sociedade. E a mitigação desses impactos, que não seja somente por uma obrigação de condicionante, mas que seja uma mentalidade empresarial. Porque o que eu quero, eu sou muito feliz no que eu faço, porque eu falo isso, se a empresa ela dá abertura, principalmente a gestão, para que as ações aconteçam, deixa comigo, vai acontecer. E a gente impacta a vida das pessoas. O que eu comecei a fazer? Vamos fazer um cafezinho com a liderança, pegar o pessoal do operacional lá da comunidade para dialogar com o presidente da empresa. E surgia coisas fantásticas, né? Por quê? Porque uma coisa é eu falar aqui para você, outra coisa é você vivenciar, né? Você sentir, ouvir as pessoas, sem criar conflito, né? Porque a pior coisa que tem é o ruído. Então, se você cria canais onde você tem um diálogo com o fornecedor, com comunidade, com lideranças formais e informais, eu acho que fica tudo mais fácil, que não seja uma obrigatoriedade, mas que seja algo prazeroso, entendendo que isso vai ter um retorno para a empresa, querendo ou não.
Acho que à medida que o Jonathan foi se aprofundando, mergulhando no tema, algumas perguntas aqui já estão meio que respondidas, né? A próxima seria algumas mudanças que a empresa poderia fazer para poder chegar a ter a conformidade com a SA 8000. Aí o Jonathan citou várias aqui, achei... Tem um sistema de gestão, porque se não estiver ali de acordo, tem que ter maturidade, né? Hoje, eu acho que o Brasil ultrapassou, na verdade, lá em 2010, 2012, mais ou menos, eu acho que quase 200 empresas eram certificadas no país, porque também teve uma época que a Petrobras exigia das suas contratadas que a SA 8000 que fosse certificada pela SA. Hoje, no Brasil, há 2 meses, mais ou menos, eram 10 empresas no Brasil, né? Eu acho que teve uma que se mobilizou, agora são 9. A empresa que eu trabalhei, que era um estaleiro, foi o primeiro estaleiro no Brasil a ser certificado e mantido, né? Então, tem que ter um sistema de gestão. E aí a norma vai dizer lá no requisito 9, que é sistema de gestão, tem uma série de exigências, né, que tem que cumprir, principalmente com as partes interessadas, porque não adianta também ter um sistema para inglês ver, né, gente? Então tem que ter realmente. E aí, quando a gente fala, por exemplo, equipe de desempenho social, como eu disse, a identificação e avaliação dos riscos sociais, tem que ter um procedimento de riscos sociais, assim como a gente faz também em outras áreas. O monitoramento, né, com a discussão com o pessoal da equipe de desempenho social, comunicação interna. Veja, a norma não fala de comunicação externa, mas por quê? Porque quem tem que ser comunicado primeiro é o trabalhador. Eu, como assessor de comunicação em algumas empresas que eu trabalhei, eu sempre falava isso, gente, eu não quero que o funcionário seja o segundo a saber, ou ele sabe pela imprensa da empresa que ele faz parte. É louco isso. Não, o funcionário tem que saber primeiro, e o que a gente fazia? Ó, teve uma crise aqui, então vamos fazer uma live com o presidente, com todo mundo. Todos os funcionários, de todas as filiais. É melhor, mesmo que não seja algo positivo, né? Mas pelo menos tenha o diálogo. A verificação e engajamento das partes interessadas, ações corretivas e preventivas, treinamento sobre a SA 8000 e capacitação, e gestão de fornecedores subcontratados, de forma para ficar completa a informação. Esse é um ponto importante também nesse paralelo com o PMI, porque a gente viu, né, Jonathan, um movimento assim, de muitas empresas, por exemplo, retirando os seus relatórios de sustentabilidade do ar, dos sites, porque começaram a ser questionadas com relação à veracidade dos dados que elas traziam nos seus relatórios, né? Que, inclusive, é passível de multa, né, como aconteceu no passado. Então, as empresas adoravam, né, publicar os seus relatórios, que são quase uma obra de arte, né, com aquelas fotos maravilhosas, né, com aquelas ilustrações, e aí quando você vai olhar ali a memória de cálculo, não tem nada que prove aquilo que ela diga. Então foi um corre-corre danado de tirar relatório do ar, e uma das coisas que a gestão ajuda, né, a gestão de projetos, mas a gestão como um todo, eu fico feliz que a norma ela bata muito nessa tecla, é com o sistema de gestão, né? Porque faz parte também, inclusive da gestão de projetos, a gestão da comunicação. Perfeito. Veja aí, Tobias, muita chance da gente fazer o que nós estamos aqui nos desafiando a fazer, que é esse link, né, de como projetizar a aplicação da norma. Perfeito, Jamil. E agora eu vou tentar juntar duas perguntas em uma aqui, tá, Jonathan? Você comentou Claro. que você trabalhou, tem uma experiência, né, em um estaleiro, mas eu penso assim, e pequenas e médias empresas? Será que é diferente? E a minha próxima pergunta seria, como que a SA 8000 poderia contribuir para poder melhorar a reputação e a competitividade dessas empresas? Pequenas e médias empresas conseguem, sim. Inclusive, a gente tem exemplos no Brasil disso. Claro que é um investimento alto, né? Qualquer norma, tá? Não é porque é SA 8000, não. Qualquer norma você vai certificar é um investimento, né? E às vezes, veja, a gente está falando aqui da SA 8000,
Mas, se você pegar uma norma, por exemplo, como a 26.000, que não certifica, mas orienta, ok, você pode trabalhar com a 26.000. Né? Tem a 16.000, se não me falha a memória, que é uma norma brasileira que não vingou muito, né? Mas tem, que também certifica, particularmente, eu prefiro a ECA 8.000, a 16.001, perdão. Eu prefiro a ECA 8.000 pela sua completude, né? E exatamente por ser global, tá? A outra pergunta foi qual, Tobias, perdão? Como que a SA 8.000 pode contribuir para poder melhorar a reputação e a competitividade dessas empresas? Eu acho que é consequência. Porque, veja, se uma empresa ela é certificada numa norma como a SA 8.000, automaticamente, aí depende muito da empresa também, automaticamente a gente vai ter um retorno positivo perante não só as partes interessadas, mas perante a sociedade. E aí, óbvio, né, vai depender muito mesmo da equipe de marketing, né, de comunicação que tem. Se você jogar aí no Google SA 8.000, sei lá, vou jogar aqui bem SA 8.000 empresa no Brasil. A gente tem um relatório também, mas se você jogar, a gente vê, por exemplo, aqui, como esse estaleiro, que foi capa de revistas segmentadas, como a Portos, Navios, entende? Então, óbvio, né? Aí é um trabalho mais da gestão da empresa, da comunicação, mas, e eu estava inserido nesse contexto, mas é importante dizer, não adianta fazer responsabilidade social, ou sustentabilidade, ou compliance, ou saúde e segurança, somente para ter selo em site institucional. Porque o que a gente, da mesma maneira, como a gente fala, né? Qual é a melhor propaganda? É o boca a boca, né? Que alguém te indica. Eu sempre vou a médico, quando eu chego numa cidade nova, eu não vejo no site do plano de saúde. Eu pergunto uma indicação de um médico para um amigo. Ou seja, a empresa também ela vai ter uma imagem positiva perante os seus clientes, né? E aí tem estratégia de comunicação, né? Para os seus canais internos, jornal, site, TV mural, enfim. Mas eu acho que é uma consequência. E depende, obviamente, de cada empresa de como vai tratar essa informação. Porque o dado é dado, a informação é informação. Eu preciso transformar isso em algo positivo de forma institucionalizada. E conectando essa tua resposta, a pergunta do Tobias ao ESG, né, John? Eu acho que a melhor definição do ESG que eu disse sobre ESG que eu já vi foi do professor Roberto Rocha. Ele fala que ESG é um risco financeiro do negócio. Eu achei, a primeira vez que eu vi essa frase do professor Roberto, eu achei assim, caramba, nada a ver. Eu custei a capturar o que ele estava querendo dizer. Mas é muito poderosa essa frase, porque é exatamente isso. Quando a gente fala em ESG, diferente de sustentabilidade, a gente está falando do risco financeiro que a má gestão pode trazer para o negócio. Tem algumas palavrinhas embutidas nessa frase que é curta, né? Então, quando você faz uma má gestão do social, do ambiental e da governança, você acaba imputando sobre o seu negócio uma série de riscos. E quando você, por ao contrário também, se você faz uma boa gestão, você acaba diminuindo os riscos do seu negócio, e aí o acesso ao crédito, o acesso ao mercado, isso tudo está afetado. E aí eu acho que isso responde também, complementando a sua resposta, a pergunta do Tobias, né? Perfeito. Se hoje, por exemplo, uma empresa internacional, ela precisa de crédito do Banco Mundial, precisa de liberação, você vai pegar lá o IFC, que é um documento internacional. Se não tiver o social, se não tiver direitos humanos na empresa, não vai, meu amigo. Não vai. Aí fala até de povos indígenas, né, de grupos sociais que são atingidos. Então, para ter crédito, você precisa trabalhar. Eu acho assim, o ESG, e eu falo assim, o ESG, ele precisa andar junto, porque não adianta também você dar uma visibilidade, dar uma importância maior a um e deixar os outros dois de lado. Né? O social ele é importante, mas ele vai caminhar com o ambiental e ele vai caminhar com a governança. Porque se tiver, a gente vê casos de empresas multinacionais
que capengaram no meio do caminho porque deu importância só para o social. Cadê a governança? Então, as três realmente caminham juntas. E nesse contexto da governança é onde eu vejo muito também a gestão de projetos entrando, porque a gestão de projetos nada mais é que um esforço de governança. Perfeito. Né? O esforço está sendo desprendido, né? Não então, pode também, ser amador, né? Não pode ser amador. Você viu o vídeo que eu postei recentemente? Eu vi. Você viu, né? Então é por aí, não pode ser amador, tem que ser profissional. Tubi, estamos indo para a reta final, uns 15 minutinhos mais com o nosso querido especialista. Vamos tocar fogo aí, vamos nessa. Então, a gente acabou de fechar o bloco 2 aqui de aplicação da SA 8000 no mercado, e acho que agora, o Jamil, a cereja do bolo, né? O principal aqui que a gente está buscando. O bloco 3 fala sobre gerenciamento de projetos na implantação da SA 8000. A minha primeira pergunta é a seguinte: como o gerenciamento de projetos para auxiliar na implantação da SA 8000 pode ser construído, né, pode ser implementado dentro da organização? Se a gente pegar esse A8000, é o PDCA, né? É o tudo ali. Se a gente pegar esse A8000, se não tiver essa mentalidade de gerenciamento de projeto, não vinga. Porque um projeto, gente, ele é diferente, né, de uma norma, mas a ideia da norma é que ela continue, que ela não tenha fim. O projeto tem isso meio fim, né? Mas se a gente pegar aí as premissas de um gerenciamento de projeto, a gente vai casar com as normas, e aqui eu não destaco somente a ICA 8000, mas tantas normas que a gente tem aí no mercado. Em determinado momento, se a gente pega, por exemplo, uma equipe, para que existe uma equipe de desempenho social? Para que tenha análise do processo. E a gente vê isso no gerenciamento de projeto. Para que a gente tem levantamento, avaliação e levantamento e avaliação dos riscos? A gente vê isso em projeto. Porque se a gente não tiver a maturidade de analisar os processos, a gente vai cair em não conformidades, a gente vai cair em erros, a gente vai fazer, sabe, um trocadilho aqui bem esgrulho, assim, fazendo? Não, a gente tem que parar. O gerenciamento de projeto, eu acho que é rico, né? Eu tive essa cadeira na minha especialização no Instituto Federal, e eu falava isso dentro de sala de aula. O projeto ele tem início, meio e fim na teoria, mas na prática eu quero que seja um legado para quem participa dele. Eu quero que continue. Né? E a responsabilidade social, ela conversa com essas premissas que a gente vê. A gente falar de PDCA, a gente, né, pode ficar aqui a noite toda, a gente vai pegar os pontos ali do gerenciamento, e óbvio, né, volto a dizer, gerenciamento de projetos também, a gente fala de público, né, de pessoas, a gente fala de importância de valores, né, para que existe isso? Porque tem que ter um motivo. Eu sempre falo que o valor e a missão e a visão de uma empresa, da mesma maneira que a responsabilidade social, não pode ficar somente no quadrinho da sala de reunião. Até porque tem que ser, em tese, teria que mudar a cada 5 anos, né? Porque tem que ter uma análise. Quando a gente pega ali a visão, o que é a visão? É temporal, né? Eu quero ser uma empresa sustentável em 2030. Isso é uma visão. E aí, quando a gente pega a responsabilidade social, se a empresa, se o gestor, ele visa essa importância dentro do gerenciamento, né, dentro do seu, entendendo os seus riscos, ele vai para longe. Não estou falando somente de mídia, ele vai chegar realmente a objetivos muito maiores do que ele colocou ali no campo da visão e colocou no seu site e no quadrinho ali da sala de reunião. Então, realmente, as premissas do gerenciamento de projeto, eles estão ligados muito à questão da responsabilidade social. Talvez a diferença seja essa, né? Porque a responsabilidade social é contínua. Mas eu diria também que um projeto, quando bem feito, ele fica. Vou dar um exemplo desses projetos que a gente
gerenciou, né? Tudo bem que é mais social, mas a gente levou lá o projeto Motivação. Teve início, meio e fim, na teoria, porque na prática a gente deixou um legado para aquelas pessoas. As pessoas começaram a trabalhar na área administrativa porque tiveram um curso investido pela empresa. Então, para mim, na minha opinião, faz todo sentido. E eu acho que isso, quando você fala dessa maneira, Jonathan, eu penso naquele conceito que é muito comum também que a gente trabalha em projetos, que é da eficiência, da eficácia e da efetividade. Perfeito. Né? Então, assim, o projeto, quando eu trouxe essa ideia de mentoria para o Tobias, a gente começou a refletir sobre, eu fico feliz, eu acho que ele também, que você esteja falando assim de uma maneira tão convencida, tão enfática, que de fato tem relação, porque era a minha suspeita, né? Era a nossa suspeita. E quando você fala dessa maneira assim tão enfática, fica claro que de fato tem, ou seja, o que a gente está tentando propor aqui é a projetização da aplicação da SA, ou seja, a aplicação da SA 8000 como um projeto que vai ser trabalhado de maneira eficiente, vai ser entregue, ou seja, de maneira eficaz, pronto. E quando ele está implementado, o que fica para a empresa, o que fica para as comunidades que estão nas adjacências da empresa, é justamente esse legado que você está chamando, que nessa lógica de eficiência, eficácia e efetividade, eu chamaria de efetividade, que é o impacto do projeto, né? Que é Perfeito. O que fica quando o projeto acaba. Né? E quando o projeto acabar, o que fica? Fica isso que você está chamando de legado, que seria esse impacto, que seria a efetividade, né? E tem fases, né? Por exemplo, eu fui no grupo, eu acho, né? Eu era a única pessoa que já tinha trabalhado com esse SA 8000 em 2014, para implantação no estaleiro. E aí o meu diretor virou, na época não era meu diretor direto, mas falou assim, eu trabalhava na obra, falou assim, Jonathan, faz um levantamento aí para gente. Eu fiz todo o levantamento. Todo o levantamento para quê? Para convencer. Então, primeiro, é trabalhoso, né? Primeiro quando a gente vai para um projeto de condicionante, quais são as premissas? Né? Sensibiliza, né? Primeiro aí depois você mobiliza, aí depois você, motiva, né? Então, todo esse processo também, a gente também tem que ter com a gestão, mostrar para os nossos atuais gestores a importância desse tema atrelado à linha institucional. E eu acho que o mercado está aberto, a isso. Talvez não a esse A8000, eu acho que esse A8000 ainda é pouco conhecida, mas a responsabilidade social propriamente dita, né? E ela é um exemplo realmente de momentos, né, de fases. Eu preciso maturar, depois, tanto que o processo de auditoria tem a auditoria de primeira parte, segunda parte, terceira parte. E aí a gente depois tem manutenção. Para vocês terem ideia, dependendo da empresa, o auditor chega na empresa sem avisar a empresa. Mas por quê? Porque é social. Se a empresa, sei lá, ela trabalha com trabalho infantil a certificadora avisa, ela vai colocar tudo debaixo do tapete, né? Então tem isso ainda, a gente trabalha com a sensibilidade do social. Legal, muito interessante. É aquele um pouco também da frase, né? Me diga como você está me medindo, que eu vou te dizer como eu vou me comportar. Então, se o auditor chega de surpresa, é a vida como Exato. Ela é, né? É a vida Exato. Real. Beleza, Tobias, indo aí para 8 minutinhos finais, vamos fechar o nosso bloco de entrevista. E então, acho que a dúvida, pelo menos que fica comigo, é a seguinte: imaginando um projeto de implantação da SA 8000, na sua opinião, Jonathan, como deve ser o papel, como é, né, o papel do gerente de projetos? E aí, quando eu falo papel, cara, desafio, perfil, como é que é? Eu acho que precisa ter a mentalidade da importância, né? Precisa verificar realmente qual é a importância disso na minha empresa, porque também, às vezes, para a empresa, eu vou dar um exemplo de um profissional, né? Eu vou trabalhar, vou falar uma empresa conhecida aqui, na Google, né? Google. Então, como que eu vou me vestir? Né? Como que eu vou me comportar lá? Como que eu posso chegar lá, né? Agora, se eu trabalhar numa agência de publicidade, como que eu posso chegar na agência de publicidade, né? Não estou generalizando, né? Mas geralmente o pessoal é mais despojado, né?
Por que eu estou exemplificando isso? Na empresa que eu trabalhei, na última empresa que eu trabalhei, era mais formal. Aí o pessoal, sextas-feiras a gente vem mais esporte. Beleza. Aí uma camisa, né, uma camisa. Eu tive que buscar, pegar lá no baú do meu guarda-roupa todas as camisas sociais, coisas. É adaptação. Só estou trazendo esse exemplo porque é a adaptação. Eu preciso me adaptar a isso. Eu acho que hoje, Tobias, Jamile, todos aqui, eu acho que hoje fala-se muito em ESG. Eu tenho uma crítica com ESG também, porque a Jamile aqui, Tobias também vai lembrar da Agenda 21. Lembra da Agenda 21? O que foi a Agenda 21? Né? Ninguém mais fala de Agenda 21. Então, eu tenho, assim, tudo que é muito bom, eu fico feliz que as pessoas discutem, né, o ESG. Eu acho que tem que discutir, porque é importante. Mas eu fico com tanto receio, sendo muito sincero para vocês, de daqui a pouco estão esquecendo, já não sabe mais nem o que é ESG, sabe? E aí já surge um outro nome, aí já vai surgir aí uma outra iniciativa, porque é tudo muito comercial, né? Às vezes utiliza-se de algo tão sensível para algo financeiro. Não que não seja, eu acho que é para ser mesmo, mas não como premissa. E eu acho que as empresas, cada um tem um perfil, mas de acordo com o seu perfil, é possível implantar, sim, ações de responsabilidade social. Eu não vou lembrar a... Ai, gente, o nome da empresa. Sabe aquela... Jamile vai lembrar. Tobias é novo, né? Mas Um garoto, na nossa época aqui, é um jovem. Eu não sei se eu tenho... jovem. Aquela borracha que a gente... de duas cores. Borracha de... Sei que era metade de uma cor, que acho que era meio ásperazinha, e metade era laranja. É laranja e azul. E azul. Esqueci o nome da empresa, gente. Esqueci. Eu não lembro o nome da empresa, mas eu lembro direitinho o formatinho dela. Era fininha. Depois eu vou... o pessoal que está assistindo aí vai lembrar, vai colocar aqui nos comentários. Que ela pagava lápis e caneta, não era isso? Ela era ásperazinha. Eu não sei. Eu sei que eu gostava muito daquela borracha. Depois eu vou pesquisar aqui. Mas a empresa não é certificada em nenhuma norma de responsabilidade social e tem um programa fantástico. O dono, né? Eu não vou lembrar o nome dele, porque eu vi um artigo sobre a empresa, ou eu acho que certificou depois, mas eu quero dizer o quê? Que é da história, já vem da história, de trabalhar com responsabilidade social, de ter ações de direitos humanos com a comunidade. Porque não adianta também você ter uma norma para ter na parede ali, penduradinha, só para dizer que mostrou, sabe? Então, independente da norma, de ter uma norma ou não, eu acho que quem trabalha com responsabilidade social, e aqui a gente poderia ficar a noite toda falando de lei de incentivo também, mas quem trabalha com responsabilidade social sai na frente. E isso certamente impacta a vida de pessoas, e positivamente. Né? Então, é possível, sim, independente do perfil que a empresa tenha. Muito legal. E aí, eu acho que você me fez pensar também numa coisa, Jonathan, que é óbvio que o poder público ele tem a responsabilidade do bem público, né? Do direito de todos, do bem-estar de todos. Isso a gente nunca isenta essa responsabilidade, mas, de fato, a empresa é uma força motriz também, que pode auxiliar, né, nesse desenvolvimento, não tenho dúvida disso. Eu acho que fica claro, né? Eu e você tivemos a oportunidade de trabalhar num projeto que era condicionante do licenciamento, portanto era obrigatório, não tinha caráter voluntário, mas tanto esse quanto os voluntários têm muita chance, às vezes é o primeiro contato que a população tem com determinados temas e conteúdos. Então, é uma ferramenta de circulação muito importante. Isso é importante, Jamile, assim, eu sei que o meu tempo está chegando no finalzinho, mas, assim, dizer também que nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente leva informação e opinião. Informação e opinião são coisas diferentes, sabe? Então, assim, às vezes tem grupos sociais que não têm o acesso que nós temos, gente. E olha, a gente tem que ter o cuidado de como que a gente leva a informação. Deixa a pessoa ter a opinião dela, leva a informação. A opinião é algo que cada um tem que adquirir a partir da informação que acessa, né? E não pegar o que Paulo Freire fala, né? Depositar, né?
não depositar, não é isso. Então, importante. é isso. Uma responsabilidade gigante. Tobias, nosso orientador de perguntas aqui, nosso guia. Chegamos ao final do nosso roteiro, Tobias, ou ficamos devendo alguma coisa? A gente quase concluiu. Então vai, manda bala aí, 1 minutinho. Faz um tem aí, manda direito a mais uma? Tem. Vai. Quais são os indicadores de desempenho que podem ser usados para acompanhar os resultados de implementação de um projeto na SA 8000? Eu acho que os indicadores, na verdade, ele pede indicador, mas o indicador, quando a gente fala das ações, do treinamento, a eficácia dos treinamentos, tem que treinar toda a força de trabalho, se fala monitoração, né? Mas de reclamações, de denúncia, de denúncias resolvidas, de denúncias que procedem, que não procedem, pesquisas de clima organizacional, nível de confiabilidade. Então, todos esses são indicadores que o auditor, na hora, vai comparar com as entrevistas que ele vai fazer com o público interno. E nos segundinhos finais, quais são os conselhos que você daria para um profissional que quer liderar um projeto de certificação da SA 8000? Convença a sua gestão. Primeira coisa, não queira convencer a força de trabalho primeiro. Primeiro, leve de forma assertiva a sua comunicação, faça um projeto, faça um levantamento da empresa. Se você é um profissional que você está na empresa e você quer vender uma ideia, gerenciamento de projetos, né? Então, faça um levantamento, domine o assunto, veja as normas, os prós, os contras, porque, às vezes, a empresa que você está hoje, ela já tem ações, já tem meio caminho andado. E basta realmente conhecer a norma e fazer um levantamento eficaz para que você possa defender perante a sua gestão. E, a partir daí, é só ir para o abraço mesmo e abraçar a norma e defender a responsabilidade social. Legal, muito bom. Fechamos, Tobias? Fechamos, Jamile. Olha, eu já tinha uma excelente expectativa, porque o Tobias é fera e o Jonathan é um especialista que eu conheço de outros trabalhos. Então, eu tinha muita certeza de que essa entrevista ia ter uma qualidade de um nível altíssimo, mas eu saio daqui com as minhas expectativas superadas. Eu adorei. Foi um bate-papo de 1 hora praticamente, né, que a gente já está até passando um pouquinho do tempo, mas que foi riquíssimo, né, alto nível, e eu tenho certeza que vai servir muito para o nosso trabalho do 30º ciclo do PMI, né, Tobias? E para as nossas vidas. O Tobias trabalha com saneamento, que é um outro vetor de transformação social incrível. Então, Jonathan, só queria te agradecer muito por estar com a gente hoje e seguimos juntos, meu amigo. Sucesso total. Tobias, vou deixar você encerrar. Jonathan, também, se quiser fazer uma palavrinha de fechamento, fique à vontade. Só mesmo agradecer também, a gente está junto, e o que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Também tem aqui o meu LinkedIn, tem os meus contatos, e eu espero que tenha colaborado de alguma maneira, tá bom? Oportunidade única estar aqui, 2 profissionais como vocês de alto gabarito, agradecer ao grupo de mentoria aqui do PMI pela oportunidade, e agora eu acho que, Jamil, o nosso trabalho vai ficar ainda mais, não tenho certeza, o trabalho agora está ainda mais rico, tem bastante coisa para a gente escrever na discussão agora do artigo, e é isso, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigada. Valeu, gente, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.